Fala, gente, tudo bom? É, Então, eu me chamo Robson Matos. Eu vou estar gravando aqui para vocês hoje uma aula de Blender mostrando como é que funciona a ferramenta, né, os princípios básicos aqui para a gente conseguir fazer algumas modelagens e também já modelando alguns assets 3D, mapeando eles numa textura e já tentando aplicar eles numa cena na Unity, tá? Já com iluminação e tal. Então eu vou explicar algumas coisas desse tipo aqui. Então, vamos fazer isso aqui bem simples, já que o nosso tempo não é tão longo. Eu escolhi por a gente fazer alguns props, assim, props que a gente usa em jogos, né? No estilo mais low poly. E a gente vai tá usando cores mais simples para estar criando esses props, né? Então pode ver aqui que esse estilo low poly ele não tem essa textura mais elaborada, tá? Mas eu vou tentar fazer com que a gente chegue num visual parecido com isso aqui, que a gente tem alguns degradês de textura, que isso aqui também pode ser feito na iluminação, tá? Oclusão ambiental e tal, alguns conceitos um pouquinho mais avançados que eu vou explicando mais para o final do vídeo. Beleza? Então eu vou puxar essa imagem aqui para o Blender e vou ensinar vocês um pouco da interface do Blender e usar essa imagem como referência para a gente estar modelando aí os nossos props, tá? Falar alguns modificadores também que ajudam no processo de progressão, assim, né? Que é do aprendizado de recursos facilitadores dentro do Blender para que a gente faça a modelagem mais rápida, tá bom? Para a gente baixar aqui o Blender, eu vou estar digitando Blender aqui no meu navegador e ele vai aparecer aqui talvez alguma propaganda de liquidificador, mas é porque liquidificador em inglês também é Blender, né? Mas aí tem aqui o blender.org, que é o site da Blender Foundation, tá? Por que o Blender? O Blender ele é um software gratuito e ele é totalmente open source. Ele lançou recentemente a versão 4.0. Eu ainda não vou me arriscar nela aqui nesse treinamento para vocês, porque eu ainda realmente não tive tempo de baixar ela e checar o que é que tem de novo, se houve alguma mudança de atalho ou interface. Então eu vou baixar a versão LTS, tá? Que é a Long Term Support, que a mais recente é a 3.6, tá? Que é a versão mais estável do Blender. Geralmente, às vezes eles lançam tipo a versão 4.0, mas ela, como não é LTS, ela ainda não é, ela é uma versão estável, mas ela ainda não entra como essa terminação de Long Term Support, né? Essa versão é uma versão que eles estão dando suporte até junho de 2025. Então, eles se comprometem mais em dar suporte nessa versão, tá? Vou baixar aqui o instalador, no meu caso é o Windows. Como eu já tenho instalado, então eu não vou fazer esse processo de instalação, mas é um processo bem simples de instalação como qualquer outro software, tá? Ou então você pode baixar o Blender portátil, que é um zip, e acho que dá até pra gente baixar o zip e ver como é que funciona esse processo aqui, tá? Pausar e mostro quando o Blender estiver aberto. Após eu extrair meu zip, vocês vão vir para essa pasta aqui, né? E eu vou procurar o executável do Blender, tá? Não é esse Blender Launch, é o blender.exe. Vou dar 2 cliques e ele vai me abrir aqui o Blender. Beleza, essa aqui é a tela do Blender. Geralmente ele mostra uma telazinha antes, se for sua primeira instalação, perguntando se você vem de outros softwares. Você pode mudar o botão de seleção para ser o direito ou esquerdo. Eu, como ainda estou com os atalhos do 2.79, então eu vou vir aqui mudar em preferências, tá? Vem aqui Edit, Preferences,
e Keymap. Então eu vou mudar aqui meu esquema para o 2.7x. Ah, beleza, como eu já tenho o Blender instalado ali, ele funcionou, tá? E aqui ele já vai pegar todas as minhas preferências do software. Eu vou estar ensinando os atalhos do 2.7x, até porque esses blenders mais novos eles são um pouco mais pesados. Então quem tiver um computador um pouco mais antigo pode baixar essa versão 2.7 do Blender, que ela tem, assim, para modelagem para jogos, tem recursos bem similares, né? Então, nesse tutorial aqui vocês vão poder usar essa outra versão sem perdas, né? Talvez os menus eles estão mostrando em outros lugares na tela, mas basicamente os atalhos vão ser os mesmos, né? Então, vou fechar isso aqui. Essa aqui é a primeira tela que vocês vão ver do Blender, tá? Eu tinha esquecido e voltei para adicionar um add-on que eu geralmente gosto de adicionar para ministrar essas aulas, que é o Screencast, tá? Não precisa se preocupar com isso aqui eu só instalo para que vocês vejam o que eu estou fazendo aqui na aula, o que é que eu estou pressionando, enfim. E ele aparece exatamente tudo que eu estou fazendo com o meu mouse e o meu teclado aqui, meus inputs, tá bom? Então, eu só estou botando isso aqui para caso vocês queiram pausar o vídeo em algum determinado momento, ver o que eu apertei, enfim, qual tecla eu cliquei. E aqui é bem útil para mim, tanto para minha explicação como para vocês verem depois aí o material, beleza? Tá, então, começando aqui no Blender, a gente tem basicamente 4 views aqui, 4 janelas. 3 delas a gente vai usar bastante aqui para o que a gente está se propondo a fazer, né? Que é essa aula mais básica. E uma delas, que é a timeline, a gente não vai estar usando tanto porque a gente não vai entrar no quesito de animação. Não que ela não seja usada, a gente só não vai usar para essa aula, tá? Como os objetos que a gente vai estar usando são estáticos, e a animação já é um tópico um pouco mais avançado, então a gente não vai estar usando a timeline. Já as outras 3 telas que a gente vai estar usando, eu diria que a principal de todas é a viewport, tá? Que é essa aqui que eu estou passando o mouse. A viewport é basicamente onde a gente vai manipular todos os nossos objetos 3Ds. E aqui, para começar por ela, a gente começa já. O Blender ele mostra mais ou menos aqui como é que funciona o uso, tá, dele. O Blender, como ele é um software que ele inicialmente não é um software pensado para games, ele é um software, a função primária dele é a animação. Então ele vem aqui setado com uma câmera, que é como o que a gente vai estar visualizando, né? Que é basicamente como funciona meio que a produção de um filme. Você precisa dos atores ou do cenário, que é o nosso 3D aqui, o cubo. A lâmpada, que é a nossa iluminação, como é que esse cubo está sendo iluminado, como é que ele vai ser mostrado. E a câmera, que é o que a gente precisa para gravar aqui a nossa animação, né? Claro que como a gente está criando ativos 3D, a gente pode criar esses ativos 3D não só para filme, mas também para jogos. Primeiramente, para selecionar esses objetos aqui, como eu disse anteriormente, eu uso o botão direito do mouse, tá? Eu ponho o mouse sobre o elemento que eu quero selecionar, enfim, a câmera, ou o cubo, ou a luz, e eu clico com o botão direito. A outra forma de selecioná-los já é através da nossa outra janela, que é uma janela que a gente usa para organizar os elementos da nossa cena, tá? O Blender basicamente ele tem aqui a hierarquia, a cena e tem as collections, que para quem já usa Photoshop seria o equivalente a como se fosse uma pasta ou uma layer. Não sei como traduz de um para o outro, mas a equivalência é meio que essa, né? Porque eu lembrei que o Photoshop também tem pastas, mas seria uma pasta que contém esses elementos, e aqui eles ficam discriminados aqui que eles estão dentro da collection, tá?
E se a gente expandir aqui, cada objeto vai ter suas propriedades. Então, a gente tem aqui o painel objeto, tá? Que a gente consegue ver exatamente o que cada objeto é e cada propriedade deles. Isso aqui é importantíssimo, só que se a gente for pegar tempo da nossa aula aqui para falar sobre isso agora, eu vou acabar perdendo um tempão. Então, eu diria para a gente pular isso aqui e eu partir mais direto para a ação, né? Então, selecionando aqui com o botão direito os nossos elementos. Como a gente vai fazer só o 3D e não vai usar nem a luz e nem a câmera do Blender, que a gente vai estar usando na Unity, então eu vou deletá-los, tá? Eu posso selecionar eles aqui ou clicando com o botão esquerdo e segurando o Ctrl, eu seleciono eles aqui pelo nosso Outliner, tá? O nome desse painel é Outliner. Ou segurando Shift aqui na nossa viewport, eu posso selecionar mais de um elemento. Selecionar e desselecionar. Quando eu clico uma vez, ele seleciona. Se eu clicar novamente, ele tira a seleção. Beleza? Então eu vou deletar esses caras aqui com o botão Delete. E aí eles estão fora da minha cena. Para a gente mover a câmera da viewport, que não é a câmera do Blender, tá? Isso aqui é a nossa visão da viewport. Você usa basicamente o botão do meio do mouse, tá? A rodinha. Se você usar a rodinha para frente do mouse, ele vai dar um zoom para frente, um zoom aproximando. E se usar para trás, ele vai dar um zoom para trás, um zoom afastando, tá? do objeto. Geralmente isso funciona no objeto selecionado. E vamos dizer que eu tenho, sei lá, vários outros objetos aqui. Eu vou adicionar alguns outros objetos e eu vou ensinar vocês como adiciono, tá? Espalhados aqui aleatoriamente na minha cena. Então, para centralizar nesses objetos, eu posso selecionar ele, o objeto que eu quero centralizar, e apertar a vírgula no meu teclado numérico, tá? Então ele vai me aproximar exatamente do objeto e eu consigo manipular o zoom dele, tá? Se eu quiser ver esse objeto de outro ângulo, eu vou apertar, pressionar o botão do meio, tá? E mexer com o meu mouse, ou para a esquerda, ou para a direita, ou para cima, ou para baixo, tá? No começo, esse tipo de manipulação da visão do 3D é um pouco complicada, mas depois de algumas interações a gente acaba já acostumando, tá bom? E achando bem simples. E para resetar a minha visão, eu vou usar o atalho Shift C. E aí ele vai me trazer para a visão do meio da minha cena 3D. Tá? Se vocês olharem, tem uma mirazinha, um alvo, etc. Isso aqui é o nosso cursor. Tá? Para mudar a posição do cursor, ele muda com o botão esquerdo. Então, não se preocupa que acontece bastante da gente acabar mudando isso aqui por acidente, mas se a gente segurar Shift C, o Blender ele centraliza tudo para nós, tá? Então aqui eu mostrei como funciona a seleção. Eu aperto vírgula no teclado numérico e ele vai diretamente para o objeto selecionado. Para a gente ter uma melhor noção de como está criando o 3D, não fica legal usar essas câmeras em perspectiva. Essas visões em perspectiva. Essa visão ajuda quando a gente quer ter uma noção do todo de como está sendo criado o objeto, mas se a gente quiser precisão na criação do 3D, idealmente a gente tem umas câmeras pré-setadas aqui no Blender. O Blender, vocês estão vendo aqui, ele tem esses eixos, né? Essas linhas vermelha e linha verde. Isso aqui são os eixos X, que é esse eixo vermelho, e o eixo Y, que é o eixo verde. Nós temos também o eixo Z, que é o eixo azul,
tá? E a gente pode ver aqui, nesse canto superior direito, essas aqui são as nossas visões do Blender. Então ele tem a visão com o X positivo, que ele vai rotacionar aqui para minha visão, como se o X tivesse, se eu tivesse vendo o X de frente, tá? E aí eu não vejo o eixo X porque ele está de frente para mim, ele está alinhado com a minha tela. Ou ver o eixo Y, que é aqui o eixo Y que está de frente para mim. E aqui o eixo Z. Tá? Qual é a diferença dessas visões? Essa visão do eixo Y aqui é a visão de frente. Tá? Então se eu pôr o meu objeto aqui, eu vou estar vendo ele de frente. Essa visão do eixo X é a visão lateral. Se eu colocar aqui no eixo X, clicar com o botão esquerdo, ele vai me dar a visão da direita do meu objeto, tá? E se eu colocar aqui no eixo Z, ele vai me dar a visão de topo. Então, por hora a gente vai se preocupar só com essas visões aqui. Isso já é suficiente para a gente estar fazendo aqui os nossos assets, beleza? Deixa eu deletar esses outros cubos aqui que eu adicionei. Na verdade, eu vou deletar o cubo principal também, porque eu vou ensinar vocês a adicionar novos objetos. O Blender por padrão vem com esse cubo adicionado, mas para a gente adicionar novos objetos, existe a tecla de atalho Shift A, ou então você pode vir aqui nesse menu em cima, tá? E adicionar o objeto a partir daqui. O Blender ele tem vários outros objetos que podem ser adicionados, incluindo texto, tá? Só que a gente não vai entrar em nada disso aqui. A gente vai entrar somente na geometria básica, que é através da Mesh, tá? Então, aqui eu tenho como adicionar um cubo, círculo, esfera, etc. Para fins de exemplo, eu vou adicionar aqui um cubo. Tá? Normal. Ele vai me adicionar um cubo onde o meu cursor estiver parado. No caso ele estava centralizado, mas se eu quiser colocar o meu cursor aqui e adicionar um novo cubo, ele vai me adicionar exatamente no cursor. Tá? Por isso, para a gente estar criando os assets, idealmente a gente usa o atalho Shift C para trazer o nosso cursor para o meio aqui do Blender. Beleza? Outra coisa importante para agilizar aqui, essas views que a gente tem aqui do Blender, que é a visão lateral, enfim, frontal e de topo, elas podem ser acessadas no teclado numérico, tá? A visão, a tecla 1, você vê a visão de frente, tá? Ele vai mostrar aqui, ó, frente ortográfico. A visão de lado é o número 3, o right ortográfico, que ele está mostrando o lado direito do meu objeto 3D, dos meus objetos 3D. E a visão de topo é a tecla 7, beleza? Eu vou colocar uma visão em perspectiva aqui, porque eu vou começar a ensinar vocês como manipular esses objetos aqui na cena, tá bom? Então, aqui no Blender, para a gente manipular os objetos 3D, a gente usa 3 pilares básicos que servem para basicamente tudo no 3D, tá? Que é a posição, a rotação do objeto e a escala. Então, a posição, o que é a posição do objeto? É a posição dele no nosso mundo 3D aqui, tá? Então, para a gente mudar a posição do objeto, a gente usa a tecla de atalho G. E aí a gente pode mexer ele aqui, ó, através do nosso mundo. Outra forma de usar é ativando aqui o nosso Move, nesse menu lateral. E a gente segura com o botão esquerdo e a gente pode puxar aqui o nosso objeto, tá? O Blender tem essas setinhas. Para a gente resetar a posição do objeto, a gente vai limpar isso aqui e botar ele na posição inicial com a tecla Alt mais G. Então a gente reseta aqui. Vocês podem ver que eu estou aberto aqui o painel Object e quando eu mexo
o G ele vai mexer a localização em relação ao mundo em que o objeto está, tá bom? Geralmente eu não uso o Move porque eu uso essa mesma função nas teclas de atalho, tá? Se eu apertar só G e mover meu mouse, ele vai mover aqui para onde está o meu cursor do mouse. Mas eu posso travar os eixos em que eu estou movendo o meu objeto. Por exemplo, se eu apertar G seguido de X, ele vai travar aqui. Ó, você pode ver que o eixo X ele ficou aceso. Então ele vai travar a minha movimentação no eixo X, não importa onde o meu mouse estiver. Tá? Eu vou apertar ESC para não confirmar essa seleção. E ele voltar aqui para o meio. Os outros dois são rotação e escala. Então, basicamente, eles seguem o mesmo princípio. Tá? O R a gente pode vir aqui no nosso menu, mas também pode acessar através da tecla R de Rotate. Tá? Então, se eu apertar R, ele vai rotacionar baseado na minha visão do objeto e na posição do meu mouse em relação ao objeto. Mas eu também posso travar um eixo e rotacionar esse objeto somente naquele eixo. Por exemplo, RX. Então ele vai rotacionar aqui somente no eixo X. Ou RZ. Ele vai rotacionar no eixo Z e no eixo Y. Mesma coisa. Tá? E por último, Scale, que é a escala aqui do meu objeto. Então, Scale, a tecla de atalho é o S. E aqui ele vai escalonar meu objeto nos 3 eixos ao mesmo tempo. Tá? Mas eu também posso definir um eixo apertando S e X, por exemplo. Eu vou escalonar somente no eixo X, SY somente no eixo Y e SZ somente no eixo Z. Beleza? Existem mais algumas coisas aqui de modo de objeto, mas que para o nosso objetivo agora não são importantes. Então eu vou pular, vou voltar aqui para seleção, ao invés de Move, Rotate ou Scale, aqui no meu objeto. E dando segmento aqui, eu já vou pular direto para o modo de edição, que é como a gente manipula os vértices, as arestas e as faces dos nossos objetos 3D. Tá? O objeto 3D em si, ele contém a mesh do objeto. Tá? Se a gente vir aqui no nosso Outliner e selecionar a mesh, ele vem aqui para o painel de mesh, que aqui a gente mexe com os recursos de vértices. Enfim, tem várias opções aqui, a gente não vai estar usando agora. E a gente acessa isso através do nosso painel de edição. Tá? Então, esse painel a gente pode alternar ele rapidamente entre o painel objeto e o painel edição, usando a tecla Tab. E aí ele vai alternar para o painel edição. Pode ver que aqui tem vários outros recursos, né, que aparecem para a gente editar o nosso 3D. Ou então a gente pode vir aqui nesse painel que muda as views do Blender, né, e mudar aqui para o nosso painel de edição, modo de interação de edição. E aí a gente vê que o Blender já nos mostra a malha do objeto, né? E essa malha ela é composta por vértices, ou eu posso estar visualizando ela por arestas, tá? Que são segmentos ligando um vértice ao outro. Então aqui eu estou vendo os segmentos do meu objeto 3D, ou as faces, que é um conjunto de 3 ou mais vértices juntos, criam uma face, beleza? Tanto esses vértices como as linhas, como as faces, eu consigo manipular usando os 3 pilares que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Que é a posição, a rotação. A rotação com o vértice não funciona porque não tem como rotacionar o vértice, ele é um ponto
aqui no nosso mundo 3D, né? Mas se eu selecionar um segmento, eu já tenho como rotacionar, tá? E a escala, que aí eu vou conseguir escalonar e eu posso travar um eixo, tá? Ó, no eixo X. No eixo Y não vai funcionar por conta de que essa aresta ela está somente no eixo X, mas vamos dizer que eu pego aqui, acho que para exemplificar isso aqui é melhor pegar uma face ou selecionar 4 vértices, tá? Então aqui eu posso escalonar eles no eixo X ou no eixo Y, rotacioná-los, rotacionar no eixo Z ou no eixo X, desculpa, rotacionar no eixo X ou no eixo Y. E basicamente, para manipular objetos 3D, isso aqui resume, sei lá, mais de 80% dos casos do que a gente vai fazer em manipulação de 3D, tá? E por último aqui que a gente vai estar utilizando de manipulação do 3D é a extrusão. O que é a extrusão? A extrusão ela é basicamente a duplicação de, pode ser um vértice, pode ser uma linha ou pode ser uma face inteira. A extrusão ela é feita através da tecla de atalho E. Vamos dizer que eu seleciono esse vértice aqui, eu aperto E. Ele vai me dar um novo vértice extrudado. O vértice ele vai ficar ligado através de uma linha ao vértice original, ao qual ele foi extrudado, tá? Então vou deletar aqui. Aí quando eu aperto Delete no modo de edição, ele me pergunta o que eu quero deletar, né? No caso aqui eu vou deletar vértice, tá? Mas poderia ser uma linha, tá? Se eu selecionar aqui 2 vértices que formam uma linha, ele vai me extrudar, só que ele vai me extrudar como ele está extrudando através desses vértices. Por padrão o Blender já me dá o extrude dele com uma nova face, tá? Porque eles estão, quando você faz a extrusão, esses vértices eles já vêm ligados aos vértices originais ao qual eu extrudei, entendeu? E essa ferramenta de extrusão é assim, acho que é a ferramenta mais importante que a gente tem no Blender para criar formas e modelagens 3D, beleza? Basicamente a gente vai usar esses 4 pilares, os 3 principais, que é a movimentação, rotação e escala, e agora a extrusão. Se a gente for para as nossas referências, já dá para a gente pensar em fazer alguma coisa aqui. Eu diria para a gente fazer essa mesa. Tá. O Blender ele tem alguns recursos chamados modificadores que eles estão aqui para facilitar a nossa vida, né? Então, basicamente, eu tenho aqui a minha mesa. Deixa eu organizar melhor. Eu tenho aqui a minha mesa, e aí a mesa ela tem as quatro pernas da mesa e tem o corpo aqui da mesa, né? Eu poderia fazer assim, eu poderia pegar 4 cubos, dividir eles aqui, tentar posicionar eles da melhor forma possível. Mais uma coisa, desculpa, a aula é tão rápida eu acabei esquecendo. Para duplicar os objetos a gente aperta Shift D, tá? Então ele vai me duplicar. Ele não confirma a seleção. Tudo no Blender a gente tem que confirmar a seleção, tá? Então, por enquanto eu ainda não posicionei. Assim que eu clicar com o botão esquerdo, ele vai me confirmar a seleção e vai selecionar o novo objeto duplicado, tá? Então a forma de eu fazer aqui seria posicionar esses
selecionar esses objetos e duplicando eles, né? Aqui eu teria as 4 pernas da mesa. E aqui eu poderia selecioná-los todos e selecionar somente a face de cima de cada um e mover ela no eixo Z. Aí eu teria as 4 pernas da mesa. Mas uma forma mais rápida de fazer isso é usando o... Vamos criar aqui um novo cubo, deletei tudo. A gente vai criar, adicionar Shift A, o cubo, e a gente vai usar o Mirror, que é um dos modificadores do Blender. Para a gente usar o Mirror, primeiro a gente tem que... a gente vai espelhar tudo que está de um lado vai aparecer exatamente do outro, baseado nessa bolinha laranja aqui, que é o centro do objeto. Então a gente vai transferir aqui para modo de edição, em que eu vou selecionar por vértices. Eu vou apertar a tecla A de All. Ele seleciona todos os meus vértices, tá? Se vocês verem, está tudo selecionado. Vou colocar na visão de topo com a tecla 7 e eu vou mover os meus vértices todos para esse quadrante aqui. E vocês já vão entender por quê. Assim que eu adicionar o Mirror, ele tem algumas propriedades aqui, tá? O Mirror, ele vai perguntar em qual eixo eu quero duplicar o que eu tenho de vértice aqui, né? Espelhar o que eu tenho de vértices. Então, aqui ele está espelhando no eixo X, ou seja, tudo que eu fizer desse lado, ele vai repetir no eixo X desse pontinho laranja aqui, tá? Lembra que isso aqui é importante. Tudo que ele vai fazer com base no pontinho laranja, que é o centro do nosso objeto. Só que eu tenho 4 pernas para minha mesa. Então eu quero que elas sejam também espelhadas no eixo Y. Tá? Então eu vou ativar. Então, tudo que eu mexer nesse cara aqui, desse quadrante, ele vai espelhar exatamente igual. Tanto no eixo X, aqui desse lado, como no eixo Y. Beleza? Então, agora que eu tenho as pernas da minha mesa, eu vou só escalonar elas para elas ficarem parecidas com o que está aqui, que é basicamente um retângulo, né? Então eu vou escalonar no eixo Y e escalonar um pouco no eixo X, talvez um pouco mais no Y, beleza? E agora eu vou posicionar, afastar aqui no eixo Y e X, e eu quero rotacionar 90 graus no eixo Z as pernas da minha mesa. Então, como eu faço isso? Aperto R, Z, para travar o eixo e digito 90. Tá? E aqui, se a gente for na nossa visão de perspectiva, usando o mouse, o botão do meio do mouse, a gente consegue rodar e ver como é que está ficando o nosso objeto. Então agora a gente vai voltar para a visão aqui de frente, tá? E eu quero selecionar esses vértices aqui todos de cima. Só que se eu selecionar usando o botão direito, eu só consigo pegar esses 2 vértices da frente que estão aparecendo para mim. Então, para selecionar isso e ver o que está atrás desses vértices, nós temos um modo do Blender chamado modo Wireframe. Tá? Se eu clicar aqui em cima, ele vai ver através desses vértices aqui. E aí eu consigo selecionar o que está atrás. Tá? Então eu posso alternar aqui entre sólido e o Wireframe. Beleza. Uma outra forma de selecionar esses vértices que eu sei que estão atrás dele, mas eu não estou vendo, é usando o Border Selection, que é a tecla B. Então agora eu consigo selecionar uma área e tudo que está contido nessa área vai ser selecionado. Tá?
eu aperto B e seguro o botão esquerdo do mouse e arrasto. E quando eu soltar, ele vai selecionar tudo que está dentro da área. Tá? Então, eu vou desselecionar tudo com a tecla A e mostrar aqui para vocês que eu consegui selecionar tanto os vértices que estavam na frente como os que estavam atrás através da visão em wireframe. Aqui no meu teclado numérico eu vou apertar 1 novamente. E o que eu vou fazer? Eu vou mover, apertar G, travar no eixo Z para aumentar aqui o tamanho da perna da minha mesa. Quando chegar no ponto em que está bom o suficiente, acho que aqui está legal na altura, eu clico com o botão esquerdo do mouse para confirmar a minha seleção. Tá? E aí eu aperto A para desselecionar os meus vértices. Então, basicamente é isso. Aqui eu tenho as pernas da minha mesa. Tá? Depois eu vou ensinar como aplicar esse modificador, etc. Para a gente ver como é que faz a parte de textura. Mas agora eu vou fazer a parte de cima da minha mesa. Tá bom? Basicamente eu vou colocar na minha visão de frente novamente com a tecla 1, teclado numérico. E eu vou adicionar aqui um cubo. E a gente vai fazer algo bem parecido com as pernas, tá? Vou pôr na minha visão de topo. E eu vou colocar em modo de edição. Selecionar aqui todos os vértices e mover para esse quadrante aqui, para essa área, tá? E aqui eu vou adicionar o mirror no eixo Y. Vou marcar esse onCage, que ele mostra os vértices dos outros também, tá? E vou marcar o clipping. O que é o clipping? Se eu deixar isso aqui desmarcado e eu vou colocar aqui em modo wireframe, para alternar para wireframe, entre o wireframe sólido, a tecla de atalho é o Z, tá? Então vou apertar Z, com o meu border selection B, vou selecionar só esses vértices daqui e eu vou mover eles para o outro quadrante. Sem o clipping ativado, isso aqui acontece. Ele vai fazer uma interseção entre os 3Ds. Com o clipping ativado, eu vou mover aqui e ele vai travar exatamente onde os vértices se encontram, entendeu? E aí, para a gente criar a nossa mesa, isso aqui vai ser bem útil. Porque aí eu vou criar somente uma tábua dessas. Eu vou colocar na minha visão lateral, botar aqui em wireframe, selecionar todos os vértices, apertar a tecla S do size e o eixo Z, porque eu quero deixar aqui mais fino, né, a tábua da parte de cima da mesa. E eu vou pegar somente esses vértices aqui e eu vou movê-los no eixo Y para eles se juntarem aqui. O problema disso é, como eu tenho uma face aqui em cada lado, quando eu junto esses vértices no meio, eles me deixam essa face aqui. Tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou deletar a face, não os vértices. Aperta Delete e deleta faces. Então agora eu não tenho a minha face aqui no meio. Tá? Por que eu fiz isso? Porque isso geralmente dá problemas na parte de texturização. É melhor você ter a mesh do objeto limpa por dentro, tá? Para evitar problemas de textura. Então agora que eu tenho aqui a tábua da minha mesa, eu vou escalonar ela no eixo X, escalonar ela um pouco além aqui no eixo Y e posicionar ela aqui onde deve ficar a mesa. Só que ela ainda está aqui na parte baixa, né? Então eu vou pôr na minha visão da direita, tecla 3, selecionar
a posição da minha tábua com G, Z e mover ela aqui para cima. E agora eu consigo pôr na visão de topo e selecionar os vértices todos e duplicar eles com o Shift D. E aí eles ainda não estão... quando eu duplico eles, eu posso cancelar a minha seleção no ESC ou confirmar no Enter, tá? Então, ou no botão esquerdo. Pronto. Aqui eles estão confirmados. E aqui eu vou mover eles no eixo X, apertando G e X. Agora toma cuidado porque quando você duplica, ele duplica exatamente no mesmo local do anterior. Então você pode acabar com vértices duplicados. O ideal é que quando a gente duplique um objeto, ou vértice, etc., a gente já faça o Shift D e antes de confirmar a gente já move eles para um outro local. Pode apertar o X, tá? Que ele vai ficar aqui travado no eixo X. E aí a gente pode selecionar aqui ele, novamente, duplicar no eixo X. E agora nós temos a nossa mesa. Você pode ver que basicamente para várias coisas aqui, para várias coisas aqui dá pra gente usar o mesmo princípio, né? Por exemplo, a caixa dá pra gente usar esse princípio, os banquinhos, a cerca, a escada. Então, muitas das coisas dá pra gente usar isso aqui. Então, vamos organizar isso aqui numa collection, né? Então a gente vai selecionar esses dois objetos e a gente vai clicar aqui para criar uma nova coleção. A gente vai dar 2 cliques nela e chamar de mesa. Tá? Então a gente vai selecionar esses objetos. Pode selecionar por aqui também. E a gente vai arrastá-los segurando com o botão esquerdo para a collection mesa. E aqui eu vou desativar. Agora eu vou ensinar vocês a criar um balde, porque aí fica já uma geometria um pouco diferente da mesa, tá? Tá, então a gente vai criar aqui um balde. Acho que é um objeto simples aqui, suficiente. E tá, então aqui a gente vai adicionar agora um círculo. E como a gente está criando objetos mais low poly, né, que quer dizer que ele tem uma poligonagem menor, assim que eu crio o círculo, ele me dá esse menuzinho aqui. Então a gente vai expandir o menu. E aqui ele diz o número de vértices que vai ter o meu círculo. Então eu vou mudar isso aqui para, acho que 12. Tá, um número legal. Tá bom? Aqui eu vou voltar meu menuzinho aqui para baixo. E agora vou centralizar aqui, tá? Vou pôr na visão de frente, que é o número 1 no numpad. Pôr em modo de edição, apertando a tecla Tab. E aqui eu tenho os meus vértices, né? Se a gente for contar aqui vai dar 12. Então aqui é bem simples. Eu vou botar em wireframe, tecla Z, e extrudar aqui para cima. E é assim que eu chegar numa altura legal aqui para o meu balde, eu vou apertar S e escalonar ele aqui para fora, né? Só tem um problema. Isso aqui é algo até que é importante mostrar. Eu vou expandir esse menu aqui e a gente não vai se preocupar com nada disso, exceto esse Face Orientation aqui, tá? Então a gente pode ver que
essa, essa face aqui tá vermelha e essa tá azul. Só que ela é a mesma face, tá? Se eu pegar aqui no modo de edição e eu selecionar, a gente vai ver que tanto por dentro como por fora, eu estou mostrando a mesma face. Por que isso acontece? Porque a Game Engine no nosso motor de jogo, ele só pode renderizar uma face, um lado da face, que é o que a gente chama de normal, tá? Então, isso aqui é a normal da face. Essa normal aqui, ela a que está azul vai ser renderizada pela Game Engine e a que está vermelha não. Então a gente veria tipo a transparência disso aqui e veria a face que está aqui do outro lado. Como é que a gente faz para resolver isso? Esse objeto aqui ele tem que ser sólido. Então, para a gente agilizar a nossa vida, eu vou adicionar um modificador aqui do Blender que ele quebra esse galho para a gente, que é o Solidify, tá? O modificador, a gente vem aqui na abinha de modificadores e adiciona o Solidify. Ó, você pode ver que ele solidificou. E aqui eu tenho esse parâmetro chamado Thickness, que é a espessura do quão sólido ele vai ser, tá? Então aqui eu tenho o meu balde sólido. E aí o balde precisa do fundo, né? Para a água não vazar aqui embaixo. Então eu vou pôr aqui em modo de edição. Novamente, selecionar meus vértices. Aqui tem o painel normas, eu posso botar flip. Aí ele vai fazer o inverso do que eu queria, na verdade. Eu posso apertar Ctrl N para ele recalcular as normais, para eu ter elas na posição correta, tá? Aqui eu vou pôr na minha visão de frente, apertar a tecla Z para pôr em wireframe, e com a tecla B eu vou selecionar só os caras daqui de baixo, tá? Então eu seguro aqui com o meu botão esquerdo do mouse, seleciono só esse pessoal aqui embaixo, e eu vou extrudar, aperta E e já aperta S para ele escalonar aqui para dentro, tá? Então eu estou fechando aqui, só que vocês podem ver que ele não está totalmente fechado. Então o que é que a gente faz aqui no final? A gente quer fechar completamente o balde. Para fechar completamente o balde, a gente vai ter que juntar esses vértices. Como é que a gente faz isso no Blender? Usando o Merge, tá? O Merge vocês podem acessar eles aqui em vértices. E ele vai ter... Não, desculpa. Aqui é em Mesh, tá? E aqui ele tem a opção Merge. Aí a gente vai dizer que ele vai fazer o merge desses vértices no centro, tá? E aí? E a outra opção era usar a tecla de atalho M, tá? E aí ele aparece esse menuzinho e Merge at Center. E aqui a gente pode desligar já o Face Orientation e nós temos aqui o nosso balde low poly, tá? Eu vou criar aqui mais uns loops para a gente colocar essa parte metálica do balde. E como é que a gente faz isso? Aqui na minha visão de frente, eu vou apertar a tecla de atalho Ctrl R, ou eu posso vir aqui nessa opção lateral Loop Cut, e aí ele já vai me mostrar uma linha. O que é que o Loop Cut faz? Vocês estão vendo que aqui eu tenho esse segmento e ele fecha um loop, ou seja, ele termina e começa no mesmo vértice, tá? Eu posso escolher qualquer vértice aqui. O Loop Cut, ele pega e replica esse loop em outras partes da mesh, tá? Ele faz um corte que ele vai ser exatamente igual a esse aqui em outras partes da mesh. Então se eu apertar Ctrl R, selecionando aqui a minha mesh, na mesma orientação dos vértices aqui, eu posso clicar com o botão esquerdo e mover aqui, deslizar o mouse para onde eu quero o meu loop cut, tá?
Então vou deixar ele marcado aqui, confirma com o botão esquerdo novamente, criar um novo loop aqui e aqui embaixo. Por que que eu criei esses loop cuts aqui? Porque essas partes aqui eu vou texturizar elas como se fossem metal, beleza? Para a gente adiantar aqui, eu vou mostrar como é que funciona a texturização de forma bem rápida. Para isso, a gente vai mudar aqui a nossa aba para o V-Editing, tá? E aqui ele já vai me dar o modo de edição. Se eu selecionar isso aqui, eu não consigo mostrar nada aqui. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona a texturização em softwares 3D como o Blender, tá? Para a gente texturizar o nosso balde, o que é que eu vou estar fazendo? A gente vai selecionar aqui por faces. Quer dizer, primeiro eu vou abrir a minha textura, tá? Abrir aqui minha textura. Eu vou botar para pesquisar por imagens aqui, né? A thumbnail. E aqui paleta de cores. Aqui eu vou dar um Open Image, tá? Se eu selecionar só essa face aqui e apertar U de Unwrap, que é Unwrap significa meio que desenvelopar, né? Descosturar. A ideia é que a gente projete as faces do nosso objeto 3D aqui na nossa textura 2D, tá? Vou ensinar essa técnica para a gente mapear aqui o low poly. Então, basicamente, o nosso balde ele tem essas partes aqui de madeira e essas partes aqui vão ser de ferro, né? Para a gente selecionar rapidamente as partes de madeira, a gente pode segurar Alt e aqui numa dessas interseções do nosso loop, né? Eu posso clicar com o botão direito e ele vai selecionar o loop inteiro, tá? É a seleção por loop. Então aqui eu seguro Shift porque eu quero selecionar uma outra seleção de loops e aí eu seguro Alt novamente e clico aqui no meio e aqui embaixo também. E por fim eu quero selecionar essas faces aqui de baixo também. Então eu posso usar o B para selecionar essas faces aqui de fora e com a tecla esquerda do mouse eu só seleciono isso aqui e todas as minhas partes de madeira estão selecionadas. Então agora eu posso apertar U e fazer o Unwrap, tá? Então o que é que ele fez? Ele pegou esses segmentos que estão selecionados aqui, por exemplo. Esse aqui é esse último segmento aqui, tá? Eu posso também vir aqui como nessa setinha e usar a sincronização de UV, seleção de sincronização e ir selecionando as faces aqui na minha textura e ver quais são essas faces no meu 3D, tá? Mas enfim, todas elas vão ser madeira, então eu vou selecionar todas. Para selecionar as partes soltas, eu posso apertar com a tecla L e colocar o mouse em cima, né? E aqui a minha UV eu posso mover do mesmo jeito que eu movo o objeto 3D, eu posso mover o objeto 2D aqui, tá? Com a letra G e escalonar com a letra S, tá? Até rotacionar, só que como aqui é um objeto 2D, eu não vou ter o eixo Z, né? Então, mas eu posso rotacionar aqui no eixo X e Y, tá? Então eu vou pegar essas partes, escalonar e pôr aqui
aqui dentro, tá? Lembra de selecionar por face. Vou selecionar aqui minhas faces, apertar B, e aí eu vou escalonar e pôr aqui em uma cor marrom. Tá? E agora o que sobrou foram as partes de metal. Então eu vou inverter a minha seleção usando Ctrl I, e aí ele vai inverter o que estava selecionado. E agora eu vou dar um novo Unwrap. Tá? Vou só selecionar aqui com a tecla L para colocar um dentro do outro. E selecionar tudo e colocar numa cor metálica. Que no nosso caso seria mais ou menos algo por aqui. Não sei, faltou a paleta de escala de cinza, né? Mas aí na textura que eu mandar para vocês eu vou corrigir isso aqui, vou pôr uma paleta de escala tonal de cinza. E para a gente ver essa textura que é aplicada no nosso modelo, a gente vem aqui para o painel de material. Por enquanto ainda não dá para ver, porque a gente não criou nenhum material para o nosso modelo. Então a gente vem para a aba de materiais, clica em novo. E agora aqui onde tem a cor do material, a gente vai selecionar uma textura, tá? Image Texture. E agora a gente vai selecionar a nossa textura, paleta de cores. E nós temos o nosso balde texturizado com as cores que a gente queria. Tá? A mesma coisa dá pra gente fazer com a mesa. Vamos renomear aqui, tá? O objeto para balde. E mover ele para nossa coleção balde. Sempre tentar organizar pelas coleções e assim a gente vai criando nossos objetos 3D, tá bom? Essa parte aqui do Blender eu vou ficar por aqui, a aula tá, acabou que ficou bem extensa, mas eu acho que deu para entender aí o básico de como é a modelagem 3D. Vamos salvar o nosso arquivo aqui, tá? Em File. Enfim, deixa eu... Aqui eu vou salvar, tá? Assets 3D. Pronto. Aqui eu salvo meu arquivo. Quando eu for abrir de novo, eu tenho meus assets aqui pronto no meu arquivo do Blender, tá? Eu vou pausar aqui o vídeo e vou mostrar esses assets indo para Unity. Então vou abrir aqui um projeto na Unity e mostrar como importa esses assets lá, tá bom? Então, gente, aqui na Unity, aí o processo é bem simples, tá? Geralmente, como eu gosto de criar, eu crio uma pasta, vamos dizer que a pasta é modelos, e aí eu criei dois modelos 3D, né? Então eu vou criar a mesa e o balde.
balde. E aqui eu vou criar uma pasta para texturas. Então eu venho para o Blender e agora eu vou exportar esses meus arquivos. A mesa provavelmente dá pra gente juntar em um objeto só. Como é que a gente faz isso? Eita, agora que eu vi que não está mostrando minhas teclas nessa... Desculpa, viu, pessoal? É que eu mudei a view do Blender. O screencast eu acho que não acompanhou. Então, dá pra gente juntar. Tá vendo que aqui tem dois objetos que tem as pernas e tem a mesa, né? A base da mesa. Então, para a gente juntar isso aqui, eu vou selecionar os dois objetos, tá? Nesse caso aqui não importa a ordem da seleção, então eu clico em um e seguro o Shift e seleciono o outro. E eu uso o atalho Ctrl J, tá? Que é Join. Então ele juntou aqui minha mesh inteira, se eu for aqui no modo edição. Como as duas tinham o mesmo modificador mirror da mesma forma, então não vai dar problema. Tá? Aqui faltou a gente texturizar a mesa. Para ser rapidinho aqui eu vou selecionar todos os meus vértices aqui, minhas faces, etc. E eu vou dar um Smart UV Project. Tá? Isso aqui é o mapeamento automático de textura do Blender. Então eu vou dar aqui um padrão mesmo. E aí ele me gerou um UV Mapping. E aqui eu vou escalonar e jogar essas minhas faces aqui para a cor marrom. Tá? E aqui mesma coisa, a gente vai criar uma textura, o material, desculpa, chamar ele de mesa. E aqui no Base Color a gente vai adicionar a mesma textura, paleta cores, já que a gente está usando a mesma textura, não é isso? Beleza, aqui eu vou renomear o objeto para mesa e agora nós vamos exportar aqui eu salvei, só dei um Ctrl S, tá? O nosso arquivo para dentro da Unity. Então se a gente vir aqui na Unity e na pasta modelos e a gente clicar com o botão direito, a gente consegue vir aqui e acessar essa opção Show in Explorer. Então a gente clica nela, ele vai abrir aqui a nossa pasta no Explorer do Windows. A gente clica aqui e entra então aqui as nossas pastas que a gente acabou de criar. Então eu vou selecionar aqui a pasta Balde e eu vou pegar aqui a extensão dela, o caminho dela, né? E vou vir aqui no Blender em File, Export FBX, tá? Esse aqui, o FBX, ele é o padrão da indústria. Então eu vou colar aquele caminho que eu copiei lá e ele vai dar aqui em modelos balde, que é onde eu quero exportar. Aqui eu vou limitar a exportação para somente objetos selecionados. Na verdade eu estou até com a mesa selecionada, eu me enganei. No caso eu vou exportar o balde primeiro, então eu vou selecionar ele. Então eu vou vir aqui novamente, Export FBX e aplicar aqui minha caixinha só de objetos selecionados e botar aqui na pasta balde. Tá? Então tem outras opções aqui que você poderia marcar e tal, mas como a gente não tem nada disso, então export padrão, a gente não muda aqui o nome, tá? Para balde, FBX e dá um export. Então quando eu vim na Unity, vocês podem ver aqui, ó, a pasta do balde ela já não está vazia mais. Ele importou o meu objeto FBX aqui. Só que aqui ele não tem, ele está sem nenhuma textura, certo? Eu gosto de, para poder manipular os materiais na Unity, mudar aqui para essa aba de material
e ao invés de usar Embedded Materials, usar External e dar um Apply. Então a Unity me cria uma pasta de materiais, ó, criou aqui paleta cores. Eu vou renomear isso aqui para balde. Tá? Para renomear é só apertar F2 ou dar 2 cliques separados aqui, tá? Balde. E aqui na minha pasta de texturas, eu vou mostrar ela aqui no Explorer também, texturas, e eu vou mover a minha textura paleta de cores para cá, tá? No caso aqui eu vou só copiar. Então ela já vai ser vista aqui na Unity, paleta de cores. Beleza, acho que está importado aqui, ok. No meu material, aqui em albedo, que são as cores, eu vou só puxar a paleta de cores para cá, tá? Então se eu vir aqui no meu balde, ele já vai estar aplicado com o material que eu queria. Se eu jogar ele aqui na cena, eu consigo manipular aqui meu balde. Umas partes vão estar escuras, outras não, mas isso aqui é por conta da luz. Infelizmente eu não vou ter como cobrir essa parte aqui de iluminação na Unity e tal. Eu vou me abster para fazer essa parte somente do 3D, tá bom? E aqui é a mesma coisa a gente vai fazer para a mesa, beleza? Vou selecionar ela aqui no Blender e exportar ela como FBX aqui para mesa. E aqui eu só mudo o nome. Então se eu vir aqui na Unity, ela já vai estar importada, tá? Ou seja, ela vai pegar o material aqui, o mesmo do balde, já que eles têm a mesma textura, mas aí eu vou fazer exportar um material separado para ela, para a gente deixar organizado, tá? Pegou paleta cores, botar aqui mesa e selecionar a textura. Então, se a gente jogar a mesa aqui, a gente já vai ter dois objetos 3D, tá? Aí aqui eu posso manipular a posição dos objetos e organizar a minha cena aqui dentro da Unity. Gente, eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso aí. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode me contatar nas redes sociais. O meu Instagram é esse aqui. Meu arroba é esse aqui, tá? Robson Matos Maia. Quem quiser me segue lá. Eu estou sempre postando personagens que eu faço, alguns trabalhos que eu faço, projetos pessoais, né? E também, quem quiser se aprofundar mais, quem gostou da aula e quiser se aprofundar mais, conhecer mais, eu tenho aqui também o meu curso em parceria com o Crie Seus Jogos, tá? Que é o 3D Game Academy. Na real, sem querer, sem falsa modéstia, os cursos do 3D Game Academy, do 3D Game Academy não, do Crie Seus Jogos são excelentes, tá? Principalmente os cursos de Unity, eles são super completos. E o meu curso, que é o 3D Game Academy, está passando por uma atualização, tanto para trazer aulas novas, como para atualizar as aulas mais antigas para as versões mais novas do Blender, tá? Que é algo que eu vou estar fazendo aí, acho que no próximo mês. Aqui você, quando vai comprar o curso, tem 15 dias aí para ver o curso. Se não gostar, você recebe reembolso total. Isso aí fica por nossa conta. E aqui tem vários projetos até de alunos que já fizeram o curso e tem essa amostra aí do que é que eles conseguiram fazer, tá? O curso ele não requer nenhum conhecimento prévio de 3D e ele vai te capacitar aí para você estar trabalhando profissionalmente com 3D para games, tá bom? Então, se você gostou, me segue lá. E é isso aí. Espero que todo mundo curta e aproveite bastante esse conteúdo que a gente está criando. Valeu, um abraço, tchau, tchau.